Amém, igreja. Glória a Jesus. Abraça o irmão que está ao teu lado, por amor de Deus, com um baita sorriso no teu rosto, com todo o coração, com todo o calor que você tem dentro de si, com todo o respeito. Abraça o seu irmão e diga como é bom você estar aqui hoje, nesta manhã. Como é bom poder louvar ao Senhor juntamente consigo. Ou então aquele irmão que você já não vê há 15 dias, diz assim: onde é que tens estado, meu irmão? Perdeste no meio do caminho? Desviaste em algum momento na tua caminhada? Diz isso para ele, ser profeta. Ainda bem que estás de volta à casa do Pai para escutar a palavra do Senhor. Os irmãos podem acender as luzes no auditório. Glória a Jesus. Enquanto permanece de pé, deixa-me olhar para a tua cara, bem disposto. Oh. Glória a Jesus. Quantos estão aqui dispostos para escutar, ouvir, meditar sobre a palavra de Deus? Está aí Lucas aí? Está disposto aí? Lucas, estás aí? Glória a Jesus. Levanta o teu braço. Quer saber se estás... É, exatamente. É só para saberem que... Glória a Deus. Amém. Os irmãos que prevaleceram de pé podem sentar. Obrigado pela vossa obediência. Você vai permanecer de pé. Que Deus fortaleça as tuas canetas, está bem? Não pode fazer skip ao leg day, está bem? Tem que... Glória a Jesus. Cumprimento toda a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu espírito, a tua alma, o teu corpo. Que sejas revitalizado nesta manhã através da palavra do Senhor. Amém. Quão bom e agradável é que os irmãos estejam em comunhão, vivam em comunhão, e nós estamos aqui em comunhão. Amém? Que não seja um tempo pesado, enfadonho, mas seja um tempo em que nós vamos desfrutar da palavra de Deus. Um tempo em que nós, como barro, nos vamos colocar na roda do oleiro. Amém? Onde o oleiro vai colocar as suas mãos sobre o barro e com toda a certeza irá moldar, irá usar ali uma naifa, irá tirar a parte mais... que tem impureza e tornar-nos um pouco mais santos. Amém? Quero cumprimentar e honrar com todo o carinho de coração todos aqueles que nos visitam pela primeira vez. Que no lugar onde você está possa levantar o seu braço para que nós saibamos quem nos visita pela primeira vez. Se você tem menos de 30, levante bem alto. Se você já tem 40, permaneça com o seu braço de pé. Ora aí, Deus vai revitalizar. 40 anos não dá para permanecer de pé? Opa, parece que já tem 80 anos. Este pastor é chato. É chatíssimo. Você tem mais de 60, permaneça com os braços de pé. Olha aí. Glória a Jesus. Amém? Nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos, te damos. Então você que está atrás, à frente, ao lado desse irmão, coloca a sua mão sobre esse irmão que nos visita pela primeira vez. Bora, igreja! Isso aí, coloca bem. Olha aí, pode levantar, colocar a mão sobre o irmão. Você que está aí ao seu lado, é exatamente, não se vergonhe, é de graça aquilo que nós recebemos, nós lhe damos. Pai, em nome de Jesus, tal e qual como os teus discípulos subiram ao templo e nada tinham para ofertar fisicamente, monetariamente, mas toda a riqueza que estava no seu coração eles deram, e ali houve um milagre, um prodígio, uma maravilha. Então entregaram o poder do Espírito Santo. Então em nome de Jesus nós concedemos, nós entregamos, nós ofertamos a presença do Espírito Santo a todo aquele que nos visita hoje pela primeira vez. Tu sabes a história, sabes o título de cada capítulo da sua vida. Em nome de Jesus, vem abençoá-los, enriquecê-los, prosperá-los para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, amém. O que é que a igreja diz a quem nos visita pela primeira vez? Yes. Glórias. Amém. Deus abençoe a vossa vida. Aqui está. Diga-me. Yes. A nossa equipa linda, maravilhosa as boas-vindas estará lá fora no lounge
à espera que você dê o seu contribuinte, o seu BI, número de passaporte, o seu NIF, queremos abençoar financeiramente. Não recebeu, não amém, esqueçam, financeiramente não, estou a brincar. Queremos cumprimentar, dar-nos a conhecer um pouco e conhecer um pouco mais de vocês ali naquele espaço maravilhoso, lindo, que é o lounge, amém? Então não desapareça, não evapore, que nós queremos cumprimentar-vos, amém? Glória a Jesus. Aqueles que estão lá em casa, através das redes sociais, Deus abençoe a vossa vida, que a palavra do Senhor possa tocar o vosso coração nesta manhã. Você que está connosco e congrega connosco, ainda não teve a coragem, a cara de pau, de deixar um joinha na nossa página do Instagram. Que Deus queima Jesus. Queima Jesus, este crente desviado que ainda não deixou lá um joinha no YouTube, no Instagram, no Facebook. Que ainda não fez seguir na nossa página. Por amor de Deus, lança fogo do céu. Purifica estes homens e mulheres. Faz um joinha lá. Alcançámos 1000 seguidores no YouTube, foi? Acho que o Francis disse qualquer coisa assim. Glória a Jesus. Há 700 anos que somos 300 membros. E só hoje é que alcançámos 1000 seguidores. Meu Pai, partilhe as pregações, as ministrações dos pastores, dos obreiros, dos líderes desta casa. O que está na casa também é bom, amém? O que é nacional é bom. Já dizia o anúncio do azeite galo. Então, por amor de Deus, partilhe, compartilhe. Um beijo para todos que estão lá em casa. Abra a sua Bíblia, sem mais. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 18. Corrijo, não é do 13. Mateus, onde é que está? Mateus 13. Mateus 16, Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus capítulo 16, versículo de número 13. Amém? E a palavra do Senhor diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Repito, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em nome de Jesus, as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti e nos prostramos diante da Tua presença nesta manhã. Nos rendemos diante de Ti, Jesus, com o coração totalmente disponível para escutar, entender, discernir, meditar sobre a Tua palavra. Prepara os nossos corações, que sejamos terra fértil, pronta para receber a semente que vem dos céus.
Pai, que nós possamos dar mais um passo em direção à maturidade cristã. Possamos também nesta manhã entender a necessidade e mais uma característica de uma igreja que irá manifestar as grandezas de Deus. Que nós nesta manhã possamos assumir a identidade de um povo edificado na verdadeira rocha que é Cristo Jesus. Que possamos assumir a identidade de uma igreja, não de forma individual, mas coletiva, a identidade de uma igreja triunfante em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Glória a Jesus. Eu hoje, juntamente com os irmãos, eu gostaria de dar mais um passo através do ensino da palavra de Deus, através da exposição das Escrituras Sagradas, um passo adiante à maturidade cristã. Diz assim: em tempos como estes, eu preciso ser um cristão maduro, porque existe uma responsabilidade sobre a minha vida, que é manifestar as grandezas, o poder de Deus. Amém. Então é nesse sentido que irei pregar para a igreja e ensinar a igreja, e eu incluso, sobre aquilo que nós devemos ser, a identidade que nós devemos assumir como igreja de Cristo. Todos vocês sabem que não é muito característica da minha pregação falar sobre uma igreja triunfalista. O que é que eu quero dizer com isto? Não é muito a minha característica das minhas pregações eu dizer: irmão, você vai ganhar, você vai vencer, as portas vão se abrir, você vai prosperar, é tudo só bênção. A característica das minhas pregações é preparar, edificar, armar uma igreja, preparar uma igreja para o fim dos tempos. É equipar uma igreja, é criar uma igreja madura. Não é dar leitinho, é dar pão consistente, sopa, entulho. Sabe o que é uma sopa entulhada? É uma sopa que tem carne, tem feijão, tem legume, forte, um prato de sopa que dá abastecimento para o dia todo. Quantos já comeram uma sopa assim? Entulhada. No entanto, à luz da palavra de Deus e com base nas Escrituras, nós temos que assumir e saber assumir e entender em que pilares e alicerces nós podemos reivindicar o título de uma igreja triunfante. Triunfante não é aquela igreja que acha que vai ganhar tudo nesta terra. É ela entender, discernir onde ela está alicerçada. O que faz com que uma igreja seja triunfante ou assuma a identidade de triunfante é entender, perceber onde ela está, vou repetir, alicerçada. Porque você se basear o triunfo em Cristo com base naquilo que você ganha nesta terra, você está a dizer, por outras palavras, que tudo aquilo que Cristo lhe deu é corruptível. Que a traça e a ferrugem corrompem, verdade ou não? Se as suas riquezas em Cristo se baseiam somente naquilo que esta terra pode te ofertar, você diz, aquilo que Deus tem para me dar, passa. Nesse sentido, a igreja é triunfante se estiver alicerçada, fundamentada na rocha. Então, se você assumir, discernir, entender essa sua identidade, tudo aquilo que poderá vir ou poderá perder, não lhe roubará essa identidade de igreja triunfante. E você entender que é triunfante em Cristo, você viverá alegre. Daí o apóstolo Paulo dizer, regozijai-vos. Mais uma vez vos digo, regozijai-vos. Porquê? Porque não tinha a ver com aquilo que eles tinham. Porque naquele tempo aquilo que eles tinham era perseguição, morte, humilhação. O motivo de regozijo dos cristãos
era o fundamento em Cristo Jesus. E nesse sentido, à luz deste texto, iremos entender os motivos pelos quais nós somos uma igreja triunfante. Muitos medos, muitos temores pairam sobre nós em tempos como estes. Não podemos negar. Com toda a certeza, o medo bate à porta do seu coração diariamente. Ou por informações que você absorve nas redes sociais, ou por informações que a própria comunicação social, telejornal, CNN, liga na CMTV e você é um poço de medo. Ou por informações sobre a guerra. É necessário nós entendermos, percebermos, discernirmos que Satanás anda ao nosso derredor à espreita de uma oportunidade, de uma brecha para nos poder matar, roubar e destruir. E você abrindo uma janela temporal desde 2019 até à data de hoje, você tem ouvido falar sobre pandemias, doenças, gripes, gripe A, gripe X, Y, Z, guerras na Ucrânia, em Israel, o Hamas, rumores de guerras que poderão vir a acontecer, bombas atómicas que poderão ser lançadas. Então tudo isso traz sobre nós uma escuridão. E a terra está assolada, porque desde o continente americano ao asiático, ao europeu, há um sentido de medo, de escuridão. Porque se algumas destas grandes potências começarem a lançar bombas atómicas, o que será deste mundo? Então esse medo assola toda a humanidade. E é importante nós termos consciência disso. É importante nós estarmos cientes de tudo isso que está a acontecer à nossa volta. Nós não podemos ser tomados pelo como é que se diz esta palavra? Negacionismo. Negarmos as circunstâncias que estão à frente dos nossos olhos. Não, está tudo tranquilo, está tudo favorável. Não, Deus é bom, nada me vai acontecer. Quantos cristãos já tiveram morte fulminante? Quantos cristãos você conheceu e morreram por causa do coronavírus? Homens de Deus. Quantos cristãos estão a morrer em Israel ou morreram em Israel? Quantos cristãos estão a morrer em outros países na Ásia? Quantos cristãos estão a morrer por causa de pandemias, doenças? Quantos? E não podemos ser cegos a ponto de não discernir aquilo que está a acontecer ao nosso redor. Em Eclesiastes está escrito: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Que tempo vivemos atualmente? Eu respeito e entendo, e é lícito, que existe um tempo para sorrir, um tempo para festejar, um tempo para comer, um tempo de abraçar, um tempo de amar, um tempo para todas as coisas, para nos divertirmos, para festejarmos as vitórias uns dos outros, chorarmos uns com os outros. Mas este é um tempo em que nós temos que estar cientes que é um tempo de nós nos levantarmos, erguermos a nossa armadura, vestirmos a nossa armadura, pegarmos nas nossas armas para o bom combate, revestivos de toda a armadura de Deus, para que quando o dia mau vier, estejais preparados. Em suma, a armadura tem que estar constantemente no nosso corpo, lombos, nos nossos braços. Amém? É um tempo de lutar, de avançar, de conquistar. E se você assumiu este tema para o ano de 2024,
um tema de manifestação das grandezas de Deus. Entenda que Satanás, o diabo, todos os principados, potestades, hostes espirituais do mal também se irão levantar contra a nossa, a igreja de Cristo. Vão. Ao mesmo tempo que você vai querer manifestar vida, Satanás vai querer manifestar morte, desgraça. Então é necessário que nós estejamos prontos para arregaçar as mangas e pormos mãos à obra para trabalhar. Colocarmos cara feia de gladiadores e partir para a batalha. Tropa de elite. Sangue na guerra. Isso. Entendamos que nós enfrentamos dois inimigos poderosos. Satanás e a morte. A morte e o diabo. Liga a sua televisão e veja quantas mortes acontecem. Vá à internet. Quantas mortes acontecem diariamente no mundo? Milhões de mortes. Quantas mortes acontecem em Portugal? Dezenas, centenas de mortes. E a pergunta que salta à vista é: estamos nós prontos como igreja? Venceremos nós como igreja? Passaremos nós como igreja vitoriosos, triunfantes por situações como estas? Sim ou não? 3, 4. Glória a Jesus pela tua vida. A palavra está a tocar no teu coração. Passaremos nós, repito, posso não ter entendido a pergunta, em tempos como estes, e de acordo com o cenário que eu anteriormente descrevi, nós como igreja passaremos triunfantes, passaremos pelo vale da sombra e da morte, e entendemos que nenhum mal nos causará, sim ou não? Sim. Temeremos nós a morte ou o diabo, sim ou não? Sim. Não! Não, porque a igreja alicerçada na rocha não temerá mal algum. Será que nós iremos sucumbir? Examine-se, pois, o homem a si mesmo agora e a mulher. Iremos nós sucumbir em meio a estas provações, a estas adversidades, à morte que assola todo o mundo? Iremos sucumbir, sim ou não? A nossa fé irá esfriar, sim ou não? Isso foi com convicção? Foi? Não! Não iremos esfriar. A nossa fé não irá... Ajuda-me a pregar, por amor de Deus, meu irmão. Por amor de Deus. Não! Amém! Não irá esfriar. Faça cara feia, meu Deus do céu. Não irei esfriar. Não me conformo com isto. Não assumirei essa postura de esfriamento, de frieza espiritual. Não irei recuar em meio às tribulações, meu Pai. Sabe como é que você não mostra a sua identidade só quando revela o seu cartão de cidadão, passaporte? Você revela a sua identidade pela postura corporal que você tem, sabia? Amém. Meu Pai, amém. Se a sua alma não o diz, que o seu corpo desperta a sua alma. Eu não irei assumir em meio às circunstâncias um esfriamento espiritual. Eu não irei recuar. Eu não irei esmorecer em nome de Jesus. Amém. Isso. Satanás vem cutucar. Você quer falar e ele vem dizer, mas cheio de dívidas, cheio de problemas, em meio a um divórcio, os teus filhos só dão problemas, o teu negócio não prospera, estás desempregado, a tua despensa está vazia, não te dão oportunidade, no ministério não és nada, o diabo cutuca a tua alma, mas tu podes dizer, cala a boca, Satanás, porque a minha convicção está na palavra de Deus. Meu Pai, cala a boca, Satanás. E o texto diz isso. Não é porque você é muito espiritual. Não é porque você entra no...
não é triunfante por causa disso. O texto diz, eu vou-te explicar à luz da Bíblia, não é que você tem o bacharelato, doutoramento, 50 anéis no dedo, senta na poltrona celestial, já é crente há 700 mil anos, já congregou em 300 igrejas, está quebrado em nome de Jesus. Não é a tua capacidade intelectual ou espiritual que te dá a identidade de triunfalista. Não é isso. Não é o ser um baita pregador. Não é ser alguém cheio de estilo. Não é ter 50 mil visualizações. Não é isso que nos faz ser uma igreja triunfante. Não são as nossas capacidades. Não é a quantidade de agendas que tenho para cumprir. Não é só pregador internacional. Não é só apóstolo, bispo. Não. Vou-te provar com base na palavra de Deus que aquilo que nos faz triunfantes nesta terra como igreja é o texto que eu acabei de ler. O texto que eu acabei de ler é que nos dá garantias de vitória. O texto que eu acabei de ler é que faz com que nós assumamos uma igreja, ser uma igreja triunfante, vitoriosa, uma igreja inabalável. É o texto, é a palavra. E se você entender isso, você vai assumir essa identidade. Você vai sair daqui, não tenho prata, não tenho ouro, não tenho pão, não tenho água, não tenho arroz, não tenho feijão, não tenho trabalho, mas sou triunfante. Sou triunfante. Sou. Amém. Escuta bem e assume isto que eu te vou dizer nesta manhã. A igreja de Cristo é indestrutível. Bate-se no peito. Eu sou em Cristo. E com base na palavra, indestrutível. Glória a Jesus. Com isto, amém. Glória a Deus. Atenção, o objetivo, o intuito não é elevar o conceito do homem. Tal como eu disse anteriormente, não é aquilo que você sabe, aquilo que você já fez, o cargo que ocupa, o quão misericordioso você é. Não importa a quantidade de obras que você já fez, ou a quantidade de missões que você ainda irá fazer. Não, aqui a igreja triunfante, vitoriosa, é a igreja redimida. É a igreja que ocupa uma posição elevada nos lugares celestiais, mas que é redimida, que entende que foi lavada pelo sangue de Cristo. A igreja não é um povo de segunda categoria, terceira, quarta qualidade. A igreja não leva nem corantes, nem conservantes. A igreja não é marca branca que você compra no Lidl. Meu Deus do céu, está quebrado em nome de Jesus. Todo o espírito comprar sumo de marca branca. Meu pai do céu, eu sei, eu quero que tenha sumo de marca branca. Eu pessoalmente não gosto. Mas você não é sumo de marca branca. Você é sangue do Cordeiro. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. É a primeira qualidade. Você ocupa o lugar VIP no reino celestial. 3, 4, 5, 7, 10. Não, só 50 é muito pouco, muito pouco. A igreja é o povo escolhido, é o povo de Deus. Amém? Olhemos para o texto e vejamos o contexto. Jesus está em Cesareia de Filipe aos pés do monte Hermon. E Jesus está com os seus discípulos a falar com eles, a ter uma conversa. E de repente, Jesus faz-lhes uma pergunta que tinha um teste. Deixem-me lá ver. Discípulos, amados, queridos, vocês já caminham comigo há algum tempo, já vos dei a oportunidade de verem quem eu sou. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Pergunta. Jesus está a questionar os seus discípulos. Quem diz o povo ser o Filho? O que é que vocês ouvem do povo? O que é que as pessoas estão a comentar, estão a dizer? O que é que as pessoas reproduzem sobre a minha identidade? E os discípulos no verso 14 dizem, os discípulos respondem,
Uns dizem tu seres João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Na verdade, nesta resposta que eles dizem, revelam alguma confusão no tocante à identidade do próprio Jesus Cristo e Messias. Mas no verso 15, Jesus volta-se para eles e diz: e vós, vocês que têm caminhado comigo, vocês que têm andado comigo, vocês que têm visualizado, visto, aprendendo enquanto estão comigo, vocês que estão ao meu redor, quem dizeis que eu sou? E Pedro, na sua identidade própria, levanta-se com autoridade e diz no verso 16: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo. Tu és maior que João Batista. Tu és mais poderoso que Elias. Tu és mais santo que Jeremias. Tu és o Filho de Deus. E Jesus levanta-se e responde, versos 17 e 18: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, não foram as tuas capacidades intelectuais, não foi o teu conhecimento, não foram as tuas experiências, mas meu Pai que está nos céus. E neste versículo, Jesus mostra aqui realmente faz menção a uma graça irresistível da soberania de Deus. Dizendo o quê? Mostrando o quê? Dando a ideia de quê? Que só Deus tem a capacidade de revelar quem Ele é. Não é o teu conhecimento, muito conhecimento. Quantos homens e mulheres já leram a Bíblia de trás para a frente? José Saramago leu a Bíblia de trás para a frente. Escreveu sobre Caim, se não estou em erro. E não entendeu quem era Deus. Não soube, não conheceu. Então Deus dá a conhecer, é quem nos leva, quem nos conduz, quem nos revela a sua identidade. Mas após isso, e é sobre este texto que eu quero basear a minha mensagem, estimular, edificar a igreja, de uma declaração fantástica. Diz assim comigo: conta aí, pastor. O pastor que é pastor pede aos crentes para repetir, ok? E também é barrigudo, mas eu estou fora dessa casta. Não. Apoia a barriga sobre a boca. Não. E diz o seguinte. Olha, o pastor André já está a fazer caminhada, dieta. Está a seguir o exemplo. Agarra a visão, meu irmão. Quantos aqui estão dispostos a ouvir a declaração bombástica? Então, consoante vão ministrando, Deus vai colocando uma peça da armadura no seu ser. Amém? E a declaração bombástica é esta: também eu te digo, tu és Pedro, Petra, e sobre esta pedra, Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Yes! E é sobre este texto, sobre este versículo, existem 3 possíveis interpretações para aquilo que está escrito aqui neste texto. Ok? Sobre o texto, o versículo que diz: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a igreja. Você poderá no seu dia a dia escutar algumas interpretações sobre isto. E eu quero te elucidar para qual interpretação a unânimes e toda a comunidade deve levar em conta. A primeira interpretação existente é que Pedro é a pedra. E esta é a Igreja Católica que diz que Pedro é a pedra. A Igreja Católica Romana entende que a Igreja está alicerçada sobre Pedro. E em latim disseram: ubi Petrus, ubi
eclésia, que quer dizer onde está Pedro, aí está a igreja. Não. Onde está Pedro aqui? Aqui está a pedra, está a igreja, mas Pedro não está. Outra interpretação, segunda interpretação existente, está sobre a declaração de Pedro. Que Pedro diz, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Então a igreja seria edificada sobre esta declaração. Que também nós, como igreja, unânimes, não entendemos que seja isso. Terceira interpretação, na qual nós estamos alicerçados e entendemos ser a correta. A pedra é o próprio Cristo. A pedra, a liderança da igreja é o próprio Cristo. Ubi Christus, ubi Ecclesia. Onde está o Senhor, onde está Cristo, aí está a igreja. Não existe igreja sem Cristo. E é nessa interpretação que nós acreditamos. Amém? Agora eu quero entrar na mensagem, na declaração, uma declaração fantástica, bombástica, surpreendente, que está em Mateus 16, 18, tal como eu disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero que você interiorize isso. Portas do inferno, no grego, significa Hades. E Hades, no grego, tem dois sentidos. Ok? No grego, a palavra Hades, que significa inferno, tem dois sentidos. Ok? Tem dois significados. Primeiro, você ao referir Hades, ou ler Hades no grego, significa inferno, Satanás, o seu reino e as suas hostes do mal. Segundo significado, segundo sentido da palavra Hades no grego, significa morte, mundo dos mortos, sepultura. Ok? E a palavra portas dos Hades, as portas do inferno não prevalecerão. Não é uma porta de madeira, não é uma porta contra fogo, não é uma porta com maçaneta de ouro, não é uma porta blindada, não é uma porta com fechadura em cima, atrás, ao meio, por todos os lados. Portas do inferno significa poder, autoridade. O poder e a autoridade do inferno não prevalecerão contra a igreja. Toda a investida das trevas contra a igreja não prevalecerão. Isso é o significado do texto. Amém? Então Jesus está aqui a dizer o quê? Primeiro, o diabo e todas as forças do mal não irão prevalecer. Não! Todos os poderes do inferno, todos os poderes malignos, todos os princípios, escute, tudo junto, não é um de cada vez. Podem vir todos ao molho, podem vir caminhões, podem vir paus de arara cheios de Satanás. Quem entendeu? Paus de arara cheios, aos montões, caminhões, cisternas, contentores, navios, batalhões de principados, potestades, dominadores, independentemente de onde quer que eles venham. Eles podem babar, podem rasgar-se uns aos outros, mas nada, todo o anjo caído, todos concentrados, todos juntos. Podem até fazer a fusão do Son Goku, seja lá, aquela fusão todos juntos. Quem tem 40 anos sabe o que é que eu estou a falar. Podem fazer, podem se fundir no sol, podem ser como os Power Rangers, todos fazerem um monstrozão grandão. Jamais irão prevalecer contra a igreja. Nada irá, nada. Escuta, é simples. Olhe para o tempo. Basta fazer um estudo histórico. Olhe para o tempo. Comece desde o nascimento de Cristo até aos dias de hoje. Qual foi o principado, a potestade? Qual é que foi o governador? Qual é que foi o governo no país, o imperador? Quem foi que derrotou a igreja? Ninguém! Ela continua viva e os meus olhos estão a olhar para ela. Onde estão os vivos? Onde está a igreja viva? Está aqui à minha frente. 2000 anos de sedução.
2000 anos de tentação, 2000 anos de bombardeamento, 2000 anos de investida contra a igreja. E onde é que ela está? Viva, edificada, aqui. Eu estou a olhar para ela, em nome de Jesus. Ela vai prevalecer. A igreja irá continuar viva, independentemente da sua membresia. Eu estou a falar para si. Independentemente se você permaneça ou saia, a igreja permanecerá, prevalecerá. Ninguém pode derrotar a igreja. Eu estou a falar para si, meu irmão. Estou a falar para a sua casa, para o seu ministério. Você é a igreja, meu irmão. Segundo a morte, nem o diabo e muito menos a morte. Quantas vezes você pensa na sua morte? O seu secreto, no momento emocional mais em baixo, você questiona como irá ser a morte. Será um vazio? Será um poço? Será um sono? Será uma escuridão? Meu Deus, eu gosto tanto de estar neste mundo. É um chururu, é umas lágrimas que caem pelo rosto, é uma dúvida, uma incerteza. Quantos aqui pensam? Já muita gente pensou nisso. Só que depois reflete, o Espírito Santo toca. Não temas, não temas, levanta-te. Eu venci a morte, eu venci os aguilhões da morte. E você ganha esperança, ganha ânimo. Começa a lembrar dos testemunhos, começa a ler a palavra. Muitos já pensaram nisso. Mas nem a morte. Não é um túmulo. Não é um buraco, não é uma cova. Não é uma incineradora. Sexta-feira fui a um funeral. Celebrar um serviço fúnebre. E quão triste é nós olharmos para um caixão e vê-lo entrar debaixo da terra, aquela sepultura, como é entrar para ser queimado, incinerado. E muitas vezes nós questionamos, e é bom ir a um funeral. Jesus disse, a melhor coisa é ir a um funeral do que um matrimónio, casamento. No funeral você reflete. No funeral você se examina a si mesmo. No funeral você pensa no seu presente e aquilo que deve ser no futuro. É bom, dá para refletir um pouco. É lícito sentirmos tristeza e chorar, fazer o nosso luto. Mas também espiritualmente, emocionalmente, nós devemos refletir sobre a pessoa que somos hoje e aquilo que queremos herdar para todo o sempre. E é triste, mas não é morte. Não é uma tumba. Não é um funeral, não é um buraco a 7 palmos da terra, não é um caixão, não é uma incineradora que vai dizer game over à tua vida. A morte não tem a última palavra. Você que chegou aqui, ou em casa, ou no seu quarto, ou no seu trabalho, ou enquanto vai no carro, você pensa, o que será da minha vida? Eu quero dizer, a morte não tem a última palavra. Não temas, cristão. Não tema, igreja. Você vê como olha para o mundo, mas como é que eu não posso temer? Estes governos corruptos, políticos corruptos, nações contra nações, bombas que caem diariamente, fome, pestes, instituições, tudo a combater contra nós, tanta sedução, Satanás paira, vive, reina, governa este mundo, seduz jovens, adolescentes, famílias, casais. É como se fosse um rolo compressor sobre esta humanidade. Ceifa milhares, dezenas, milhões de pessoas. Mortes fulminantes. Meu Deus do céu, só 23 anos. Como é que foi possível? Morreu de repente. Meu Deus, estava a cantar e de repente cai. Meu Deus, estava a pregar e de repente cai. Como é que é possível aquele cantor gospel morrer de Covid, coronavírus? Meu Deus, meu pai era tão bom, uma pessoa de Deus. Meu pai, aquele acidente na A1, na A2, seja onde for, morreu. Isso traz medo, temor. Mas a morte não prevalecerá contra a igreja. A morte foi vencida, meu irmão. Mas como é que tens tanta segurança naquilo que estás a dizer? Porque eu olho para a palavra. Não é que você seja perfeito que vai vencer a morte.
Não é porque você é santo e poderoso. Não é porque somos uma igreja do amor. Não é porque somos fortes fisicamente ou fortes emocionalmente. Não é isso, é por causa da declaração. Existe ausência de medo, pois a nossa convicção está alicerçada na declaração de Jesus. A nossa vida é edificada sobre a declaração de Jesus. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É em função de nós como igreja estarmos edificados sobre a rocha que existe a ausência de medo da morte. É em função de tudo isso. É em função de estarmos alicerçados na declaração de Jesus que nós sabemos que os principados e as potestades, todo o poder das trevas será derrubado. É isso que é a força da igreja. A força da igreja não é os seus ministérios, não é o seu louvor, não é o seu pastor, não é o seu serviço comunitário, não é o seu templo, não são as paredes pretas, as luzes, os LEDs, os palcos, o som. Não, as personalidades. É a declaração de Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o nosso alicerce. Ele é a nossa base. Ele é a nossa coluna. É o Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, meu irmão. Porque cai do homem que confia noutro homem. Estava ontem com o meu pastor, discipulador, meu e da minha esposa, e estávamos a falar sobre as igrejas existentes. E falávamos sobre igrejas que há 30 anos estavam cheias de gente. 500 pessoas. E hoje tem 50 membros, 100 membros. E a gente questionava-se, mas porquê? O que é que aconteceu? Sem querer entrar em detalhes e saber pormenores, nós vimos que nós não somos nada sem Cristo. Não somos nada, é Ele que edifica a igreja, é o Senhor que governa a igreja. Mas independentemente do número que sejamos no futuro, temos que ser sempre aquilo que fomos ontem, hoje e no futuro, alicerçados em Cristo. Nós não crescemos ou estamos fortes ou estamos na bênção, estamos a progredir porque somos bons, ou porque somos fortes, ou porque sabemos muito, ou porque compreendemos muito. Não, é Deus que nos sustenta. É Deus, é Jesus Cristo, meu Pai. Unânimes, a igreja é edificada, erguida, construída sobre Jesus. Se Jesus sai, se a cristocentridade sai do nosso meio, tudo desaba. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. O que é a pedra? É Cristo. É a obra redentora de Jesus Cristo. Será que eu podia chegar, olhar para ti, Odair, e dizer que tu és uma pedra? Xisto, calcário, posso estar a dizer alguma barbaridade, mármore, pedra mármore. Jamais. Basalto, uma pedra preciosa. Não. Porque hoje estás bem. E a pedra, o que é hoje, é amanhã. A pedra mantém a sua consistência, a sua durabilidade. Coloca uma pedra aqui. Só as circunstâncias do mundo, os ventos e as marés, com milhares de anos desfazem. Então nós jamais, e Pedro jamais podia ser comparado com uma pedra. Pedra é Jesus. Pedra é Jesus Cristo, é Jesus que permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele dá um fundamento importantíssimo para se comparar com a pedra. Porque é a sua obra, aquilo que torna Jesus como a verdadeira pedra, rocha da igreja, e que se torna irrevogável e indestrutível, é a sua declaração na cruz.
tetelestai, está consumado. Isso é que torna, está tudo consumado. E a partir daquele momento que está consumado, o diabo diz: já era, já fui. Já fui, Cristo é a rocha. No seu brado, Ele bradou no alto da sua cruz: está consumado, acabou. O diabo aí sofre uma chapada, uma lambada no lombo. E acabou o seu argumento. Porque eu me considerar a personalidade, a pedra, o cara, a evidência, se o destaque estivesse sobre esta pó, isto é pó, pó da terra. Nós somos feitos do pó da terra, verdade ou não? Pó, e sobre nós foi soprado a essência de Deus em nós. Isso é que trouxe vida, mas não nos tornou a pedra da igreja. A pedra é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E as portas do Hades, tanto a morte como os poderes do diabo, não podem contra a igreja. Isto tudo na figura. Escuta, não estou a falar de espíritos demoníacos, pessoas possessas. Estou a falar na figura da corrupção existente, na figura das tentações que vêm à tua vida, nas seduções, nos vícios. Não pode prevalecer. A igreja não será corrompida. Você não será corrompido. O seu matrimónio não será corrompido se estiver alicerçado na rocha. Não existe razão, motivo, não há possibilidade disso acontecer. Todos os governos deste mundo podem vir bombas. E o tempo assim nos apresenta aos fins dos tempos. Com a perseguição contra a igreja. Contra os ensinos doutrinários. Contra as convicções existentes. Nós um dia vamos morrer. Não amém, mas eu digo por si. Amém, você vai morrer. Você vai morrer. Porque você aqui não é o Erlander. Não, desculpa. Não era o Erlander este. É o Conor McLeod, The Highlander. Você não é imortal. Não é o Erlander, é o Highlander. Highlander. Escuta, de acordo com a Bíblia, só 2 é que não passaram pela morte: Enoque e Elias. E onde está o terceiro? Duvido. Em 6.000 anos de história, 2 subiram aos céus sem experimentar a morte. Você não será com certeza o terceiro. Mas você não temerá a morte. A morte é uma simples transição para a eternidade. Você não tem que temer a morte. João capítulo 11, versículo 25, diz o seguinte: Jesus disse-lhes: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Você crê nisso? A morte não pode contra si, meu irmão. A morte foi morta na sua casa. Jesus Christ vai à moradia da morte, bate à porta. A morte diz assim: quem é? E Jesus diz assim: sou eu. E na casa da morte, Jesus pega na sua espada, no seu sabre de Jedi, e dá-lhe uma sabrada e diz: estás morta. Matou a morte. A morte morreu na morte de Cristo. A morte foi ceifada. Não há vitória sobre a igreja. A morte ceifa governantes, a morte ceifa personalidades, atores de Hollywood, muitas personalidades, crianças. A morte ceifa pobres, ceifa ricos, intelectos, pessoal que não sabe nada, ceifa tudo. Mas ela não tem poder sobre nós. Não tem. Jesus visitou a sua casa 2000 anos atrás. Quem é? Já estava assim. Será das finanças? Será o CEF? Não.
Sou eu, Jesus Cristo. Chega cá. Não tem mais poder. E só esse simples facto de há 2000 anos ter acontecido isso, tu podes dizer assim, com toda... E por amor de Deus, ajuda-me. Tragada, ó morte, na sua vitória. Tragada foi a morte na sua vitória. João, capítulo 6, versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Enquanto a equipa de louvor dá aqui um up à cena, vou terminar. 1 Coríntios capítulo 15 diz o seguinte: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos, mas seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Todos juntos, versículo 57 diz o seguinte: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus por sua vitória, que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Você pode estar no leito da morte. Você pode partilhar esta mensagem com alguém que tem 5, 6, 2, 3, 4 dias de vida, meses de vida. Dê-lhe força, inspira essa alma, esse coração a questionar a morte. Onde está a tua vitória, ó morte? Onde estás? Foste tragada. Foste tragada. Para terminar, no tocante a Satanás e ao seu império, 1 João capítulo 3 versículo 8: quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Hebreus capítulo 2 versículo 14: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Para quê? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Está debaixo dos nossos pés. O diabo está debaixo dos nossos pés. Colossenses capítulo 2 versículo 14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de maneira alguma nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Culpa do quê? Culpa do quê? Deus já assumiu isso. Você não tem que sentir culpa. Você tem que sentir arrependimento. Arrependimento aos pés do Cordeiro. É arrependido, você tem que estar. É arrependido. Colossenses 2,14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades publicamente. Escuta, foi uma ação pública. Cristo expôs, humilhou a obra de Satanás, expondo publicamente ao desprezo, triunfando neles na cruz. Qual o sentido, qual o significado desta passagem? Na figura dos romanos,
sempre que o exército romano vencia, a alta patente, o general, perante o seu inimigo, morto, caído, tirava a sua armadura, despojava-o da sua armadura. O general romano pegava no inimigo, despojava, tirava a sua armadura, deixava-o completamente nu, exposto à humilhação, amarrava correntes nos seus pés, atava ao seu cavalo e andava. E o inimigo era arrastado perante publicamente. É isso que o Deus faz com Satanás, faz com as obras de Satanás. Amarra o capeta pelos pés e arrasta-o publicamente aos olhos da cruz. Então não se sinta culpado. Jesus morreu na cruz e lavou-o com o sangue do Cordeiro. Você é vitorioso. Você é vitorioso, meu irmão. Numa igreja triunfante, para a honra e glória de Deus, ninguém pode vencer a igreja do Senhor. Ninguém pode vencer uma igreja alicerçada no Senhor. A igreja que irá manifestar as grandezas de Deus é uma igreja triunfante, uma igreja vencedora. Para terminar, fazendo o resumo de tudo aquilo que eu ministrei, de pé, eu vou ler o texto que está em Romanos. Enquanto a equipa de louvor me ajuda, crescentemente me acompanha na leitura. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Pois é o Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Por quê? Porque a causa da rocha, por causa da rocha que estamos edificados. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os presentes, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem o... Levanta os seus braços aos céus e glorifica ao Senhor. Nós somos triunfantes por causa da glória de Deus, por causa do sacrifício de Deus, por causa do sacrifício de Jesus, o Filho unigênito que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e foi para junto do seu Pai. É Jesus. Glorifica